juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Catedral, a sua emissora católica 106,7. Meus irmãos e irmãs, vamos caçar logo agora, nessa manhã, começando a semana, nossa Bíblia Perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para os que habitavam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que estavam lançando a rede ao mar porque eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esse evangelho de ontem, estamos comentando o evangelho do 3º domingo do tempo comum, que é o domingo da palavra, proclamado pelo Santo Padre Papa Francisco, nos apresenta um Jesus itinerante, sempre em movimento, uma espécie de nômade, um sem-teto. De fato, Jesus não tem uma pedra onde apoiar sua cabeça. Em sua passagem, Jesus também coloca as pessoas em movimento, não deixa nada nem ninguém descansado, joga tudo e todos em seu dinamismo. Passar é o verbo típico da encarnação. E Jesus que não está em seu próprio lugar, mas desce ao nível do homem para encontrá-lo em seu terreno concreto. Diante dessa passagem, desse movimento, o homem não pode permanecer parado como um mero espectador. Ele é convidado a tomar uma decisão, a tomar uma posição precisa, a fazer uma escolha. Jesus nunca passa pelo homem de maneira neutra. Sua passagem determina a recusa ou a adesão ao seu movimento itinerante, desapego ou envolvimento. Após esse passo, a vida de uma pessoa não pode ser mais a mesma de antes. Sua passagem não é inofensiva. Obriga o homem a sair, a declarar-se. O chamado aos discípulos ocorre não no ambiente sagrado como no templo de Jerusalém, mas num cenário, digamos assim, profano, o lago da Galiléia, no trabalho deles.
Isso faz parte do padrão usual das vocações que são referidas já no Antigo Testamento. Vejamos, Moisés é chamado enquanto pastoreia o rebanho de Jetro, seu sogro. Gedeão está batendo trigo na eira. Davi pastoreia as ovelhas do rebanho de seu pai. Amós, que também é pastor de Tecoa, está exercendo o seu mistério, o seu trabalho. Jesus passa e chama no contexto de ocupações comuns. Levi, cobrador de impostos, está sentado na banca da coletoria, no seu telônio. Os discípulos mencionados no evangelho de hoje estão consertando suas redes. Ou seja, Jesus encontra o homem na vida cotidiana, no seu trabalho. Ele parte pelas estradas e lugares familiares do homem. A vocação dos primeiros discípulos pode ser resumida em 2 verbos: ver e dizer, um olhar e uma voz. São as únicas armas disponíveis para esse estranho rabino que, diferente dos mestres do judaísmo, escolhe os discípulos. É ele que escolhe, é ele que toma a iniciativa, ao passo que os outros rabinos eram escolhidos pelos discípulos. Esse ver não é uma anotação trivial. Para se voltar para alguém é preciso também vê-lo. Mas esse olhar que se concentra no indivíduo é um olhar que elege, que escolhe, que tira da multidão. Essa pessoa que me interessa, ela é a pessoa certa para mim. É um olhar eletivo. E nem sequer é um olhar desapegado e frio. O ver aqui expressa uma nota de carinho. Olha com carinho, olha com amor. Em suma, o encontro começa com ver uma pessoa. É como a mãe que olha uma multidão, um desfile, uma parada militar e diz: ali está o meu filho. Ninguém vê, mas ela vê pessoalmente. Ela sabe muito bem que ali está o seu filho. E o olhar se torna uma mensagem, uma proposta de comunhão. E o dizer sublinha a importância da voz, daquela voz, uma voz com um timbre único, inconfundível. Então o discípulo capta aquela voz, silenciando todas as outras. Aquela voz torna-se única. E, no entanto, meus irmãos, na vocação, o que o discípulo tem a dar é apenas uma resposta. Porque a iniciativa e a ação principal são sempre as de Cristo. O discípulo deve simplesmente se permitir ser encontrado. Eu diria que a primeira condição é a passividade do discípulo. A vida cristã é uma resposta à manifestação da graça, não uma decisão autônoma. Se eu decidir, é porque fui solicitado nesse sentido por alguém que decidiu por mim. Não fostes vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi. O homem só pode partir em sua jornada depois que Deus começa a andar nos caminhos do homem. Não somos nós que partimos em busca de Deus. É Deus que se põe em busca do homem. A vocação cristã não é uma conquista, mas um ser conquistado. O discípulo não captura o mestre, ele é capturado por ele. A resposta é sempre a iniciativa de Jesus. É novamente expressa como um verbo, partir. A decisão se manifesta com desapego das redes, da profissão, dos afazeres, das coisas, dos laços familiares, do presente. É sempre o desapego. Cristo deve tomar o lugar das coisas, das pessoas, é sempre dar um espaço a Ele. Por isso a vocação se entende desapegar-se. A consagração aos votos, a celibato, a consagração à vida consagrada. Não há resposta que não se traduza em separação, em renúncia, distanciamento. E essas atitudes não são indolores, não podem ser considerados concluídos de uma vez por todas. Existem desapegos, especialmente de nós mesmos, cortes a serem feitos todos os dias, a vida inteira, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, dos nossos orgulhos. E, no entanto, o verbo sair nunca deve ser separado do verbo seguir. Sair e seguir são 2 atos de um gesto unitário. Eles indicam o movimento do eixo da própria vida de alguém. Não se deixa para sair, deixa-se para seguir. Deixa-se a si mesmo para não ser mais curvado em si mesmo, como dizia o próprio Lutero, mas para sair junto com ele,
para se mover atrás dele, de Jesus. Portanto, é preciso ter cuidado para não se concentrar apenas em sair. O discípulo não é alguém que abandonou algo, que anunciou algo. É alguém que o discípulo é quem encontrou alguém, quem encontrou Jesus. A perda é abundantemente absorvida pelo ganho. A descoberta empalidece o que foi deixado para trás. O desapego não é o fim, mas a condição de seguir, da sequela a Cristo, do seguimento de Cristo. Mesmo para discípulos como nós, que não participamos da vida terrena, que não convivemos com Jesus, a dimensão do seguimento que alguém traz como imitação de Jesus permanece válida. Trata-se de seguir a Jesus, seguir o mesmo caminho dele, fazendo as próprias escolhas, repetindo seus gestos, assumindo seus pensamentos e atitudes, inspirando-se nos seus critérios, tendo as preferências de Jesus. Mas o que caracteriza o discípulo, sobretudo, é a atitude de fé. Aqui reunimos fé em seu aspecto essencial. De fato, os discípulos não são chamados a assinar essencialmente uma lista de verdades em que acreditar. Somos chamados a convidar uma pessoa, na pessoa de Jesus, estabelecer um vínculo, um relacionamento pessoal e vital com Cristo. Farei de vós pescadores de homens. Eles conhecem a profissão de pescadores de peixes, a outra não. No entanto, eles respondem ao apelo, mesmo que não meçam todas as consequências concretamente. Concordam em viver uma aventura cujas dimensões e riscos não avaliam com precisão. Cristo não exibe a lista detalhada de suas necessidades, não diz o que quer e para onde os levará, ele pede apenas uma adesão incondicional. A fé é assim, apresentada como um antídoto para o cálculo, a prudência humana, a hesitação em se comprometer. Tenha em mente, fé não significa primeiramente crer que, mas aderir ao Senhor teu Deus, confiar nele, sem me pedir muitas explicações. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Pela intercessão de Santa Ângela de Mérite, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Padre Bruno hoje volta para o trabalho em Roma. Boa viagem, meu irmão querido. E até amanhã, amados irmãos. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Agora com você, meu irmão Padre Marcelo. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.